Olá, seja bem-vindo ao curso online do Acque Secure Email Gateway. Essa é a nossa videoaula de número 7. Eu sou Adriano Rodrigues e serei seu instrutor ao longo deste curso. Aqui estão nossos principais canais de comunicação para maiores informações a respeito de nossos produtos. Fique à vontade para nos contactar. Vamos fazer uma revisão da nossa videoaula anterior, onde nós tratamos sobre os plugins da ferramenta. Aqui nós vimos o antivírus, nós vimos o Spam Meter e o Hacker Web Content Analyze. Aqui eu deixei claro que os dois produtos, antivírus e AWCA, estão contidos e muito bem explicados dentro do curso online do AWG, na sua aula de número 5. E aqui eu tratei mais especificamente sobre o plugin Hacker Spam Meter, o ASM. Então, tratamos os plugins, nós vimos também as questões dos repositórios, tanto de quarentena quanto de sistema, e vimos os logs e eventos, aqui onde a gente identifica o uso dos filtros e onde que os filtros estão bloqueando as mensagens. Então, nessa nossa videoaula, nós vamos tratar agora dos relatórios, vamos identificar como puxar as informações do sistema e vamos fazer a questão do cluster, que é a parte de tolerância à falha aqui do nosso produto. Ok? Vamos então começar a nossa videoaula com os relatórios. Ok, então vamos aqui dar início aqui a nossas configurações de relatórios. Vamos entender aqui. Eu tenho as configurações de relatórios, então eu tenho alguns itens aqui. De cara eu já tenho o período máximo de relatório, eu posso definir aqui qual vai ser o período do meu relatório. Então eu posso inserir também o logotipo da empresa, caso eu queira colocar o logotipo aqui, eu clico e ele vai abrir um API para eu carregar a imagem, e eu posso vir aqui e clicar com o botão direito, aqui nessa área branca, Então aqui eu vou colocar o nome do meu relatório, então treinamento. Então treinamento, e aqui eu vou dizer aqui, opções de agendamento, então pode ser o dia da semana ou o dia do mês, Eu vou definir aqui o dia da semana ou o dia do mês. Então eu vou querer aqui, o dia da semana vai ser toda sexta-feira, e aqui eu defino o horário. Então, vai ser toda sexta-feira às 20 horas. Toda sexta-feira às 20 horas, eu vou pegar o relatório de maiores ocorrências, de ocorrências por filtros aplicados ou mensagens aceitas e rejeitadas. Então, vou pegar primeiro esse aqui de mensagens aceitas e rejeitadas. Eu posso configurar isso aqui de mensagens aceitas e rejeitadas, tá? Então, se você vir aqui fora, aqui, você também consegue ver aqui maiores ocorrências, mensagens aceitas e rejeitadas. Eu tenho ocorrências por filtros aplicados. São os 3 tipos de relatórios que eu tenho dentro aqui do meu relatório geral. Então, os últimos 10 minutos, eu posso pegar, no caso eu estou pegando as mensagens aceitas e rejeitadas dos últimos 10 minutos, ou eu posso pegar da última semana. No caso, eu estou fazendo um relatório semanal, eu vou pegar da última semana. Então, ele já faz esse cálculo aqui, ok? Ele já vai pegar aqui o cálculo, eu vou colocar o conteúdo em gráfico e tabela, ou só tabela ou só gráfico. Eu vou colocar gráfico e tabela. Se eu quiser colocar para mostrar a logo da empresa, coloco para mostrar a logo da empresa, e aí já está configurado aqui as minhas opções de mensagens aceitas e rejeitadas. E aí eu posso publicar ele via FTP, e aí eu vou colocar o nome da máquina, qual é o diretório, o usuário com permissão de escrita dentro desse servidor FTP, e coloco a senha e confirmo. Ou eu posso fazer via e-mail, e aí eu vou enviar isso aqui para um e-mail. Lembrando que você deve ter muito cuidado aqui com o volume desse relatório, porque os servidores os servidores de e-mail aí têm um controle sobre o volume dos anexos que são trafegados aí dentro da internet. E se você tiver um arquivo muito grande aí acima dos padrões de 10 MB, você vai ter problemas aí, esse anexo não vai ser encaminhado. Então, sugiro sempre que faça via FTP, ok? Você vem aqui, faz o seu via FTP, você publica sem problemas e sem maiores problemas o seu relatório. Então, uma vez isso aqui estipulado, eu vou colocar aqui adriano.rodrigues, vou colocar por e-mail, só para demonstração. E vou dar um OK aqui. E aí eu tenho o meu relatório de tipo de mensagens aceitas e rejeitadas, vai sair por e-mail. E aqui eu tenho aqui o meu período, as opções do relatório, ok? Então isso aqui é um tipo de relatório. Eu posso fazer outros, Posso fazer outros relatórios aqui. Então eu tenho um semanal, eu posso fazer um quinzenal, enfim. Eu tenho aqui as maiores ocorrências. Eu posso vir nas maiores ocorrências por tipo. E aí eu tenho de remetentes, de destinatários, domínios de remetentes, arquivos ou vírus. Então eu vou gerar um relatório aqui
por exemplo, um relatório de destinatários, eu vou colocar aqui o período, vou colocar aqui do dia 23, das 16 horas, do dia 23, vou diminuir aqui, vamos colocar aqui das 8h31 até agora, até o período atual. Então, os top 20, eu vou colocar conteúdo, vai ser tabela e gráfico, eu vou querer em português. Então, vou aplicar aqui gerar, aí ele já gerou o relatório aqui, ó. Aqui eu já tenho aqui os relatórios de maiores ocorrências de destinatários. Então, aluno 1, arroba aluno 1, AA. Então, enfim, aqui eu já tenho todas as informações aqui, ó. Então, esse aluno 1 recebeu aqui 10 e-mails, foi 47%. O AA, aluno 1, recebeu 4. Enfim, aqui eu tenho todo o tratamento aqui do meu relatório. Então, eu tenho essa possibilidade de fazer aqui para destinatários, para remetentes, para domínio dos remetentes. Eu tenho as mensagens aceitas e rejeitadas. É o mesmo padrão, né, dos maiores ocorrências. Então, aquilo que eu configurei aqui. Então, eu posso gerar, por exemplo, eu vou colocar aqui as mensagens aceitas e rejeitadas. Então, eu vou diminuir aqui. Vamos colocar também para o dia 23 e vamos gerar. Então, vamos ver como é que ele vai fazer aqui. Aqui, ó, ele já tem aqui o relatório. Esse relatório aqui eu já tenho aqui uma data e eu tenho aqui, ó, tenho o percentual aqui de tudo que aconteceu aqui dentro, ó, dia 25 eu tenho aqui eu tenho 2 mensagens. Então tá aí no total aí, ó, de mensagens aceitas e rejeitadas, eu tenho um percentual total aqui, ó, de mensagens aceitas e rejeitadas, qual foi o percentual que foi classificado como spam, né? Então tá tudo aqui, ó, bem explicado. 8 mensagens foram classificadas como spam, foram treinadas como spam, 72% das mensagens, 72,41% foram aceitas, 27,59% foram não aceitas, 8 eram spam, enfim, tem todo o relatório aqui das mensagens aceitas e não aceitas. Você tem um controle bem eficiente aqui do seu ambiente. E eu tenho as ocorrências por filtro, né? Então, mesma situação aqui. Então, nas ocorrências por filtro, eu posso também vir aqui, ó, e diminuir aqui e pedir para gerar o relatório. Ele vai buscar as informações e gera também o relatório aqui automaticamente. Aqui ele me diz aqui a data inicial, a data final, ocorrências por filtro. Eu tenho filtragem de spammeter, palavra-chave, expressão e gray listing, né? Então, aqui são os filtros aplicados. Aqui você consegue ver todos os filtros que ele tem aqui, ó. Olha só que legal. Aqui eu consigo, deixa eu maximizar aqui. Aqui eu consigo ver quantas mensagens os meus filtros onde os meus filtros estão sendo aplicados, se eles estão sendo eficientes, se estão, né, qual o percentual de uso de cada filtro. No caso aqui, como a gente habilitou alguns dos filtros, né, então eu tenho o gray list, palavras-chave e aqui a filtragem de spammeter. O spammeter foi o mais eficiente com 56,76% aí de filtragem, né, dentro do ambiente. Um total de 37 mensagens que foram filtradas, ok? Então, aqui a gente tem também um relatório muito eficiente, muito bacana aqui, onde eu posso salvar e eu posso registrar isso aqui. Tranquilo? Então, de relatório é isso aí, não tem muita dificuldade. Esses relatórios você gera ele aqui por demanda, né? Então, você vem aqui e gera o relatório de maiores ocorrências, mensagens aceitas e rejeitadas e ocorrências por filtros, todos eles são por demanda, você determina aqui o período. E daí você tem a configuração do relatório, onde você determina, né, faz um agendamento e ele vai buscar essas informações em cima das três possibilidades aqui. No caso, você pode ter 3 relatórios, um para cada possibilidade aqui, né, 3 agendamentos. E aí você vai ter sempre o seu ambiente controlado, né, e com os seus dados estatísticos aí sobre o que está acontecendo nas suas entregas de e-mail aí. Então, de relatório, é isso aí, pessoal. Muito bem, antes de iniciarmos a configuração do cluster propriamente dito, vamos entender primeiramente como ele funciona. Aqui eu vou apresentar uma forma bem lúdica de como ele vai funcionar, ok? Então, olha só, nós temos essa figura aqui, representa a conexão do ASMG dentro da nossa rede. Então, nós temos a rede DMZ, que é 172.16.0.0, uma rede /24, está conectado aqui a um switch, e eu tenho o meu ASMG, né, que eu vou chamar de ASMG Node 1, eu tenho que identificar agora para a configuração do cluster. Esse ASMG ele está configurado na sua ETH0, o IP 172.16.0.4, onde toda solicitação que vem para a rede DMZ neste IP, quem atende é o ASMG. E aí, depois nós temos o 02 também, que é o servidor de e-mail
passa pelo SMG e o SMG devolve para o servidor de e-mail. Na montagem do cluster, eu vou ter que colocar uma máquina exatamente igual ao SMG Node 1. Então, eu vou ter o SMG Node 2, a segunda máquina do meu cluster. Essa máquina, por sua vez, também deve estar conectada aqui no mesmo barramento, na rede 172.16. O IP dele vai ser 172.16.05. Porém, agora eu tenho duas máquinas exatamente iguais que vão atender aos serviços. Então, o Firewall vai ter que fazer um NAT para um IP. Qual vai ser esse IP? Agora nós temos aqui o conceito já do IP virtual. O IP virtual 172.16.06 será o IP que vai atender o serviço de e-mail. Tá, ok? E agora os dois SMGs têm que trabalhar de uma forma que tem que identificar quem vai atender as requisições do IP virtual. E aí, para que isso aconteça, eu vou ter que vou ter que fazer uma conexão entre os dois através de uma interface de rede. Eu faço uma conexão com um cabo de rede direto. Eu vou criar para isso uma rede, a 192.168.0.0/30. Isso aqui é só dentro do meu ambiente, você pode criar qualquer rede. Ok? Então, estou colocando aqui a /30. Essa rede eu vou chamar de rede cluster. Ok? E dentro de cada interface de cada nó, eu vou colocar um IP pertencente dessa rede. No caso do Node 1, eu vou colocar o final 1. E no caso do Node 2, eu vou colocar na ETH1 o final 2. E aí eles vão trabalhar, eu vou definir na configuração quem vai ser o nó primário, ok? E aí através dessa interface da rede cluster, a gente chama de Heartbeat, eles vão fazer a comunicação e a transação aqui das mensagens que estão sendo tratadas pelo nó primário. Caso o nó primário venha a falhar, o nó secundário assume o IP virtual, ele vai tratar ali todo o IP virtual e vai ficar fazendo a sua parte de tolerância à falha. Vamos ver então agora como é na prática a configuração do cluster do ASMG. O primeiro item que eu devo fazer aqui na configuração do meu cluster é configurar a interface ETH1, que vai ser a interface de Heartbeat, que vai se comunicar com o meu outro nó. Então eu vou aqui em TCP/IP, interface de rede. Aqui eu tenho a minha ETH0, onde eu estou conectado, na rede 172.16.0, o IP aqui 4. Aqui eu vou na ETH1, não tem nenhum IP. Então, IPv4, inserir IPv4, eu vou colocar aqui qual vai ser o IP da minha ETH1 do meu nó 1. Então, vai ser o 92.168.0.1, a máscara de rede 255.255.252, é a /30. Eu vou dar um OK aqui e vou aplicar. Ele faz uma crítica aqui, dizendo que o IP com o qual eu estou conectado no SMG foi alterado. Isso não se aplica, ok? Mas eu posso dizer um sim aqui. Depois de aplicado o comando da interface, ele fecha a conexão, mas eu posso voltar aqui e reconectar sem nenhum problema. Deu a mensagem da minha licença aqui, volto no meu TCP/IP e aqui eu tenho a ETH0 e a ETH1 corretamente configurado. Ok? Então, graficamente, o nó 1 já está com as interfaces configuradas. Agora eu vou desconectar do nó 1 e eu vou conectar no nó 2. Para isso, eu vou criar um novo dispositivo remoto. Eu estou acessando isso a partir da minha máquina local, dentro da rede 10.8. Então, eu vou chamar aqui ASMG Node 2. O IP dessa máquina, como está dentro da minha rede, eu estou fazendo um NAT dentro do Firewall, ok? Para este 172.16.0.5. Então, vai ser aqui, vou colocar o usuário que eu criei aqui na minha instalação e a minha senha. E agora eu vou conectar no Node 2. Então, aqui está. Estou conectado. Vamos aqui em TCP/IP. Vamos ver a interface de rede do nó 2. A ETH0. Aqui você vê, 172.16.0.5, né? Então, eu conectei pela rede 10.8, o Firewall está na frente do SMG e está fazendo um NAT aqui para este IP. Agora, vamos na ETH1 deste nó e vamos configurar aqui também a Heartbeat, que vai ser o 92.168.0.2. A máscara de rede é a mesma máscara de rede aqui, 252. Ok. Vou aplicar, ele faz a mesma crítica, podemos dizer um sim aqui. E aí ele fecha a conexão, volto a conectar. Mais uma vez, interfaces de rede. E aqui eu tenho a ETH0 e a ETH1 configuradas corretamente. Então, agora eu vou para a interface de linha de comando. Eu vou agora via SSH, vou desconectar aqui também do nó 2. Então, graficamente eu não estou conectado. E eu vou agora na interface de SSH. Aqui estou conectado no SSH do nó 1, ok? Do nó 1. E eu vou também conectar aqui
no nó 2. Então, vamos ver aqui. Vamos fazer uma nova seção. O nó 2 vai ser 10.8.33178. Vamos conectar aqui. Vamos deixar o nó 2 aqui. Vamos deixar o nó 2 aqui. Então, aqui está, estou conectado também no nó 2. Então, vamos só fazer um detalhe agora. Vamos ver o hostname de cada um. Vamos no nó 1 e vamos ver o hostname. Comando hostname localhost. Então, vamos alterar aqui o hostname do ASMG Node 1. Então, como faz isso? Eu conecto novamente graficamente, é a forma mais fácil, ok? Vou aqui em TCP/IP no DNS da máquina. Eu venho aqui e vou colocar aqui, ó, ASMG-Node 1 e o domínio aqui, eu vou colocar o LabFW, que é o domínio onde nós temos aqui um controlador de domínio neste domínio aqui. Então, vamos colocar aqui 172.16.0.3, que é o IP do nosso controlador de domínio, ok? Esse aqui é o Node 1, é o nome do Node 1. Eu vou conectar agora aqui no Node 2. E agora eu vou fazer a mesma ação aqui no Node 2, que vai ser ASMG-Node 2, o domínio labfw.com e o IP do nosso controlador de domínio. Vou aplicar. Vou sair daqui também. E agora eu vou voltar aqui no nosso... E agora eu volto aqui nas conexões aqui. Vou fazer um hostname novamente. Olha lá. ASMG, Node 1, labfw.com. Vamos fazer do Node 2 um hostname, o comando hostname. Eu vou precisar do hostname para poder fazer a configuração aqui do cluster, ok? Então, no Node 2 está aí, ASMG Node 2 labfw.com, correto? Então, vamos aqui, eu vou aqui no Node 1 novamente e vou fazer um comando ASMG cluster. ASMG cluster. Eu dou um Enter aqui e ele me mostra algumas opções aqui do comando ASMG cluster. Então, eu tenho um ajuda, tenho um status, tenho um ativa e o desativa, ok? Eu tenho aqui o config, eu tenho uma senha, interface, porta, IP virtual, eu tenho a ASMG cluster local, o hostname, aqui eu preciso usar o hostname, por isso que eu fiz criação logo do hostname, e aqui eu defino se ele é primário ou não, sem esse comando ele não é primário, ele vai ser um secundário, e depois eu tenho aqui a configuração do remoto. Então, eu vou precisar informar para o ASMG, eu vou configurar aqui uma senha. Essa senha vai ser para a comunicação entre as duas máquinas, entre os dois ASMGs. Eu vou dizer qual é a interface que eles vão se comunicar, ok? No caso vai ser TH1. Eu vou definir uma porta UDP onde essa comunicação vai ser realizada e vou dizer qual vai ser o IP virtual que ele vai atender. No caso vai ser da nossa rede 172. Ok? 172.16.0.6 foi o IP que a gente definiu aqui, que eu defini como o IP virtual do meu cluster. Logo depois eu digo para o cluster, para o ASMG cluster, que esse é um local, eu digo qual é o nome deste ASMG, qual é o hostname dele, e digo que ele vai ser primário, ok? Eu digo que ele vai ser o master do cluster. E informo também qual é o nome do ASMG, né, do Node 2, qual é o nome do remoto e qual é o IP real dele, o IP da ETH1, o IP da Heartbeat do par remoto do ASMG no cluster, né, o par remoto no cluster do ASMG. Ok? Então, vamos fazer essas configurações. Depois que eu fizer essas configurações aqui, eu venho e dou ASMG cluster ativa, mas só depois que eu tiver certeza que as minhas configurações estão todas corretas. Então, vamos aqui, ó. Eu vou primeiro fazer ASMG cluster status. Vamos ver o status do cluster. Então, o cluster está desativado, ok? Status atual, cluster desativado, você pode notar aqui. Então, vamos fazer agora ASMG cluster ajuda. Se eu fizer o ASM cluster ajuda, ele me mostra aqui tudo que eu falei para você
né? Qual é o status, o que ativa, o desativa, o config. Aqui é sempre para reconhecimento do outro nó. Enfim, aqui você consegue também ver tudo o que eu falei. Vamos começar agora com a ASMG cluster config. Vamos começar a configuração aqui. ASMG cluster config. Eu vou colocar uma senha de 1 a 6, ok? A interface é a interface ETH1, tudo bem? A porta, eu vou colocar uma porta qualquer, vou dizer que vai ser a porta 1000. E o IP virtual, qual vai ser o IP virtual quando o cluster estiver montado, qual vai ser o IP virtual deste nó? Então, vai ser 172.16.0.6, ok? Então, vou dar um Enter aqui. Então, a aplicação foi correta. E agora eu vou informar ASMG cluster local, ASMG cluster local, vou dizer que é o local. Qual é o hostname? Qual é o hostname dessa máquina? É ASMG-node1.labfw.com, ok? labfw.com, e aqui eu vou dizer que ele é primário, então eu escrevo aqui primário, tudo bem? Então você pode ver que eu estou seguindo essa lógica aqui, ó, certo? Então eu vou dar um Enter aqui, ok, e agora eu vou dizer quem é o remoto, né? Então ASMG cluster remoto, reescrevo aqui remoto. Qual o hostname do remoto? O hostname do remoto é, aqui tem o nome aqui na outra caixa aqui, ó, tem o nome do hostname remoto. Então vou colocar aqui, ó, ASMG-node2.labfw.com. E vou dizer qual é o IP real dele. O IP real dele está na interface ETH1, né, que eu já defini que vai ser 192.168.0.2. Esse é o IP real da caixa. Então aqui está pronto. Vou fazer a mesma coisa agora no node 2. Então ASMG cluster config, ASMG cluster config, a senha, vou colocar a mesma senha para ele ter a comunicação, a interface que ele está funcionando é ETH1 também, a porta tem que ser a mesma, a porta 1000, e aqui eu vou colocar o IP virtual, caso essa máquina passe a ser o master, né? Ela tem que saber qual vai ser o IP que ela vai atender as requisições, 172.16.0.6 também, ok? Mais uma vez, já ASMG cluster, e agora eu vou dizer que ele é local. Qual é a configuração local dele? Qual é o nome dele? ASMG-node2.labfw.com. E aqui eu não coloco nada. Aqui eu não preciso colocar que é primário. O primário eu já coloquei no node 1. Então aqui só Enter. Ele sabe que ele vai ser o secundário. E agora eu vou dizer quem é o remoto. Ok? Então ASMG cluster remoto. ASMG cluster remoto. Eu vou dizer o nome agora do ASMG remoto, né? ASMG node 1.labfw.com. E o IP real dele, 192.168.0.1. Não é isso? Da ETH1 do remoto aqui do Node 1. Então, um Enter aqui. Pronto, as configurações já estão validadas. Vamos só ver aqui o status. ASMG cluster, status. Opa, eu digitei errado. ASMG cluster status. Olha só. Do outro lado também, vamos fazer a mesma coisa. ASMG cluster e status. Olha só. De um lado eu tenho a senha confere com o outro, a interface de controle, a Heartbeat, a TH1 e a TH1 do outro, a porta UDP do Heartbeat é a 1000 também. Aqui o IP virtual 172.16.0.6 é o mesmo dos dois, os dois têm que atender as requisições do IP virtual, naturalmente. O local, ASMG node 1 labfw.com, o IP dele é o 01. O local, aquele é o 2, o IP é 2. Aqui o remoto é o 2 e aqui o remoto é o 1. Então o cluster ainda está desativado. Então está configurado corretamente, ok? Os dois nós estão configurados corretamente. Então agora eu posso vir e fazer o seguinte comando: ASMG cluster ativa.
Então, iniciando a ativação do cluster, essa operação poderá demorar vários minutos. Para saber o andamento dessa operação, digite o comando asmg cluster status. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Asmg cluster ativa. E agora o que aconteceu? Como não há nenhum cluster ainda montado como primário, né, o secundário informa, ó, não tem cluster ativo ainda, né, o cluster primário não está ativo. Então, ative um cluster como primário antes de ativar o cluster secundário. Erro acessar o cluster. Então, o cluster não foi ativado com sucesso. Então, se eu fizer novamente o comando aqui, ó, status, o cluster está desativado, correto? Então, isso aqui é só para mostrar para você que esse cluster primário tem que ser montado primeiro. Então, vamos fazer um cluster status aqui, ó. Ele vai me dar as informações. Então, está ativando o cluster. Então, ele está preparando a partição de replicação. Isso aqui vai demorar um tempo. Eu vou esperar esse cluster montar e já venho aqui, já volto no vídeo mostrando ele já preparado para a gente fazer a segunda etapa, ok? Olha só, estou voltando aqui agora, já dei o comando de novo, o fw cluster status, e olha só o que ele já informou aqui, ó. O nó local é primário, né? O local é primário, status, o cluster está ativo, ele está WF connection é waiting for connection, o nó é primário e status está up to date. Então, está preparado para fazer a conexão com o segundo nó. Então, agora sim, eu venho aqui no nó asmg cluster status. asmg cluster status. Então, o cluster está desativado. Então, asmg cluster ativa. Então, ele já identificou que existe um nó primário e agora ele vai fazer aqui a ativação do cluster, ele vai fazer tudo o que foi feito no primário. Mais uma vez, isso aqui demora um tempo, né? Como ele próprio fala aqui, vai demorar vários minutos, né? Vai demorar aqui um tempinho. Eu vou esperar esse tempo aqui, depois que ele montar o cluster, eu volto aqui demonstrando o cluster já montado. Pronto, olha só, aqui eu estou dentro do nó 2, vamos ver aqui, vai sincronizar em 19 segundos, ele vai finalizar aqui a sincronização, né, dos nós. Aqui você já pode ver que ele está sincronizando, ele é um nó secundário. Vamos dar o comando mais uma vez aqui. Falta aqui 14 segundos para essa sincronização estar concluída. Estou a 97% aqui da sincronia. Mais uma vez. Pronto. O cluster está ativado. Está com o status conectado. O nó secundário está up to date. Vamos ver aqui. Nesse daqui que ele estava esperando conexão. Vamos ver aqui o comando status. Ok. Também está ativo, né? O cluster está ativo e está com o status conectado. Então, a partir de agora, todo o atendimento agora do serviço tem que ser encaminhado para o IP virtual. Ok? Então, agora o cluster está montado. Eu estou conectado aqui no Fire. Vou mostrar aqui que está redirecionado apenas para o IP virtual. Todas as conexões da porta 80 para fazer a conexão na interface do usuário, a WebGui do ASMG. Aqui para fazer a conexão na porta 1020, todo o protocolo SMTP e o gerenciamento SSH está tudo para o IP virtual, ou seja, somente a máquina que está como primário é que vai responder a essas solicitações. Aqui eu tenho as outras duas regras, ó, uma para cada máquina, né, com os mesmos serviços, mas eles estão desabilitados, ok? Então eu vou fazer um teste agora aqui. Eu vou conectar, aqui eu já estou conectado até no ASMG via, né, o IP válido, ele está entregando aqui para o 1606. Vamos só verificar aqui, ó, o editar 10833.177, é o mesmo IP aqui do MX, ok? Vamos aqui no log, eu acabei de passar uma mensagem aqui para, olha só, para o aluno 1 com o teste de cluster 2, ó, aluno1, @aluno1. Então, está funcionando, skills eventos, está tranquilamente funcional, então o cluster está ativo e funcionando, ok? Então com isso que a gente fecha o assunto cluster. Com isso, finalizamos aqui os assuntos previstos para essa videoaula. Caso você tenha gostado, por favor, dê um like aqui no nosso canal. Fique à vontade para distribuir esse conhecimento. Quanto mais pessoas tiverem essas informações, melhor será para todos. Caso tenha também alguma sugestão, entre em contato aqui com nossos canais de comunicação ou diretamente no nosso portal www.hacker.com.br. Até a próxima!